Fala, meus amigos, beleza? O Cuiabá tem mais um reforço para a temporada de 2024. Bora que eu vou te explicar quem é o Ramon e como ele atua. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Ramon é um lateral esquerdo de 22 anos, revelado nas categorias de base do Flamengo. No profissional lá na equipe carioca, a maior parte do tempo em que ele esteve por lá foi reserva tanto de Filipe Luís quanto de René, hoje lateral esquerdo do Internacional. Mas em 2021, na reta final daquele Campeonato Brasileiro, com o Renato Portaluppi, o Ramon recebeu bastante oportunidades, tá? Inclusive, as últimas partidas daquele Brasileirão, o Ramon foi titular da lateral esquerda quando o Filipe Luís estava sendo preservado para a final da Libertadores, né? E eu considero o melhor momento que ele teve lá na equipe rubro-negra. Ao todo, naquela temporada, ele fez 24 partidas, a esmagadora maioria nas mãos do Renato Portaluppi. Só que no fim daquele ano, no fim de 2021, o Ramon atropelou um ciclista. E, inclusive, esse ciclista acabou falecendo a caminho do hospital. E logo na sequência, no ano seguinte, 2022, saiu a notícia que o Ministério Público denunciou o jogador por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O Ramon foi emprestado ao Red Bull Bragantino, onde a maior parte dos jogos, apesar de ter recebido oportunidades, foi reserva do Luan Cândido, um lateral esquerdo que permanece até hoje no Bragantino, um baita lateral, revelado nas categorias de base do Palmeiras. Inclusive os dois têm a mesma idade, né? São nascidos em 2001. E após esse empréstimo à equipe paulista, o Ramon foi vendido ao futebol grego, tá? Ele foi vendido ao Olympiacos. Só que na equipe grega ele só atuou 10 partidas. Acabou sendo emprestado para uma outra equipe no futebol europeu, para o Espanyol de Barcelona, que era o clube que ele estava até acertar aí o empréstimo com o Dourado, né? No Espanyol ele estava disputando a segunda divisão lá do campeonato espanhol e agora chega com um contrato de empréstimo até o fim do ano com o Cuiabá, sem opção de compra, tá? O Ramon, por ser um lateral esquerdo, ele pode atuar na segunda linha, né? Então, à frente do lateral esquerdo, pode jogar com uma sustentação com 3 zagueiros por trás, ele sendo ala, mas sem dúvida alguma, não tem mistério, a maior parte das partidas como jogador profissional, o Ramon atuou com linha de 4, tá? Com 2 zagueiros e ele sendo o lateral esquerdo. E só para dar uma contextualizada, para a gente ir entrando no assunto de como ele atua, né? Quais são as características do Ramon, eu separei alguns números dele na reta final do Campeonato Brasileiro de 2021, que eu citei que ele se destacou com o Renato Portaluppi, e inclusive algumas partidas ele foi titular realmente. E eu queria destacar aí alguns números de bolas recuperadas, de desarmes, chove aqui, de duelos vencidos, enfim, o Ramon tem essa capacidade e se destacou bastante no fim desse ano, tá? E só para não perder, né, só para a gente dar ainda mais embasamento, eu fiz um comparativo com dados do Riquelme, lateral esquerdo do Cuiabá, que é titular da equipe, foi titular no Brasileirão do ano passado, com o Ramon. O comparativo os dados do Riquelme no Brasileirão de 2023 com o do Ramon no Brasileirão de 2021, que eu considerei o melhor momento. Vou colocar a tela para você conferir. O Riquelme teve 2 desarmes por partida e o Ramon 1,7. 2,4 cortes por jogo para o Riquelme e 1,5 para o Ramon. 4,1 disputas de bolas vencidas por jogo para o Riquelme e 4 para o Ramon. Acerto de passe, 67% para o Riquelme e 81% para o Ramon. E a assertividade no cruzamento, né, o acerto no cruzamento, Riquelme 18% e o Ramon 19%, né? Vale a gente destacar para não ser injusto nem para o lado positivo, nem para o lado negativo, e nem para o lado do Riquelme, também nem para o lado do Ramon. O Ramon nesse Brasileirão fez apenas 12 partidas, só 8 como titular, tá? Mas mesmo assim, só para você, torcedor do Dourado, ter uma certa ideia, que mostra que são números bem similares, né, dos dois jogadores aí, quando estiveram no Campeonato Brasileiro aí. Enfim, por característica, o Ramon ele é um pouquinho diferente do Riquelme, tá?
Se eu Vinícius, tá? Particularmente, chega o Riquelme, é um meia de origem que se tornou lateral, né? É meia barra atacante que acabou se tornando um lateral esquerdo. Eu enxergo o Riquelme com um lateral de corredor, mas que também tem características que pode atuar por dentro, né? Acho um lateral bem completo, bem equilibrado. Já no Ramon, cara, eu enxergo um lateral de corredor, de explosão, de força física, de arranque, de cruzamento, de chegar na linha de fundo, de a todo momento ultrapassar, né? Então vamos imaginar um cenário, tá? O Fernando Sobral recebeu uma bola um pouco mais aberta pelo lado esquerdo. O Ramon sai da sua posição para ultrapassar da linha, né? Para ultrapassar nas costas do Fernando Sobral para aparecer como opção. O Ramon tem muito forte isso no seu jogo e eu considero um lateral bem melhor na questão ofensiva do que propriamente na questão defensiva. Ah, Vini, você acha que ele tem muita dificuldade na questão defensiva? Não, acho um lateral que sabe o momento certo de dar o bote, de saltar a pressão, né, de fazer essa pressão no adversário, principalmente quando ele tem que correr para frente. Acho que tem uma noção de posicionamento grande, mas assim, o seu ponto mais forte não é defensivo, o seu ponto mais forte é na questão ofensiva, tá? Eu tinha falado, inclusive, no vídeo das contratações, quando eu comentei sobre os reforços de todos os clubes da elite do futebol brasileiro, eu fiz recentemente, faz nenhuma semana, que eu falei, cara, o mercado do Cuiabá é muito bom mesmo. Lucas Fernandes, Bruno Alves, Pazinato, André Luiz, cara, Luciano Jimenez, devo estar esquecendo de mais gente, o Madruga, devo estar esquecendo de mais uma outra, o Gabriel, zagueiro que veio do Londrina, enfim, a grosso modo foram esses caras. E assim, citei o Lucas Fernandes, né, deve estar maluco já. E assim, cara, eu achei o mercado do Cuiabá muito interessante, muito bom. Claro, a nível do que o clube pode investir, obviamente não tem o poder aquisitivo, não tem o poderio financeiro que Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, Grêmio, que esses clubes têm. Mas dentro do contexto do Cuiabá, eu acho o mercado excepcional, muito bom realmente para se manter no Brasileirão estável, para, quem sabe, arrancar conseguir fases importantes na Copa do Brasil, vai disputar a Sul-Americana. E assim, aquela altura, nesse vídeo, eu falei, cara, eu acho que para ser completo, falta um lateral esquerdo para ser reserva do Riquelme. E eu não esperava que esse lateral esquerdo que o Cuiabá fosse buscar fosse um lateral de tanta qualidade. Eu achei que fosse um lateral com menos qualidade para de fato ser o reserva do Riquelme. Para de fato entender que o Riquelme é mais jogador que ele e aceitar do banco de reserva sem problema algum. Só que a vinda do Ramon não me parece para isso, tá? Eu enxergo o Ramon com um lateral com capacidade para disputar a posição no time titular do Riquelme. A gente tem que respeitar tudo que o Riquelme fez na temporada passada. É um atleta jovem, mais jovem que o Ramon, inclusive. Tá, inclusive, com a seleção pré-olímpica nesse momento. Eu acho muito bom lateral. Já falei dele aqui no canal algumas vezes, né? Inclusive o Denilson também. Anotem o nome do Denilson. Só que assim, o Ramon também tem muita qualidade, eu acho que tem plenas capacidades de disputar a posição no time titular, sim, com o Riquelme. Característica um pouco diferente, mas podem fazer inclusive a mesma função. O Riquelme fez essa função muito de corredor, né, na temporada passada, e em muitos momentos teve bastante liberdade para chegar até a linha de fundo, apesar de em muitos momentos ter caído um pouco mais por dentro pela capacidade que ele tem de jogo associativo, enfim. Um jogador mais refinado tecnicamente que o Ramon. Mas o Ramon é explosão, cara, força física, enfim. É esse atleta realmente. E eu acho que tem plenas capacidades de ser uma sombra, e uma sombra bem pesada do Riquelme, sim. Acho que os dois vão disputar a posição no time titular aí nessa temporada de 2024. Vai depender tudo do técnico português Antônio Oliveira, né? Tá fazendo um trabalho excepcional diante da equipe do Cuiabá, mais um trabalho, né, muito bom, quando ele tinha salvado a equipe do rebaixamento em 2022, e agora essa temporada passada, né, mais de consolidação aí de meio de tabela, classificação para a Sul-Americana, enfim. Gostei da contratação do Ramon, tá? Não é um jogador muito técnico assim, mas é um jogador que pode entregar algumas valências, algumas características que talvez o Cuiabá não tivesse até o momento, tá, rapaziada? Concorda comigo? Gostou da contratação do Ramon? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.